Olá pessoal, boa noite. Vamos já começar aqui uma live. Vamos falar sobre o tão esperado 7 de setembro. E é isso. Vamos tentarmos aqui só terminar esses compartilhamentos. Você que é contra Bolsonaro, você que tá aí com raiva deste governo que não ajuda ninguém. E se você é mais antenado na economia, que também tá vendo que o negócio não tá legal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Suderlan de Castro e uma boa noite aí, gadaiada, pra vocês bolsomimos, que eu sei que os bolsomimos adoram assistir a gente também. É, pessoal, só terminando de compartilhar aqui, que é pra gente ter essa base aqui muito interessante aqui. Opa, tá chegando os grupos, tem mais. Rapaz. Eita, que coisa. Mas a gente precisa fazer isso, viu, pessoal? Como é que foi a semana, hein, galera? Semana muito agitada, semana cheia de treta, né? Esse governo é uma maravilha. Esse governo faz de um tudo, só não faz a melhorar a vida do brasileiro, né, pessoal? Bom, muita gente sabe que eu faço muito trabalho aqui nas redes sociais. Daqui dessa live aqui no Facebook, eu vou correr para o YouTube, que nós temos lá a questão. Eu faço live lá sobre economia e geopolítica também, que é muito mais técnica. Mas aqui no Facebook a gente tem assuntos muito importantes, principalmente aqui pelo título. Olha, pessoal, o 7 de setembro parece que não está conseguindo sair da bolha bolsonarista. Faz um auê nas redes sociais, os robozinhos começam a trabalhar muito. Hashtag fora Bolsonaro, Ricardo, sim, fora Bolsonaro sim, com certeza. Ricardo, notícias boas, viu, Ricardo? Olha aí, ó. Parece que essa notícia do 7 de setembro tá mais para as redes sociais, porque a bolha não está sendo estourada. E até tem pastor agora trabalhando contra esses atos, para que os fiéis não vão lá. Então, pessoal, a gente traz aqui reportagens aqui pessoal, né, que diz assim na cara que nas redes, mobilização para o 7 de setembro não fura a bolha bolsonarista. Que, sabe, esses grupos de WhatsApp que ficam lá criando esses fake news, parece que o negócio não está conseguindo sair de lá. Então o núcleo de apoio ao presidente Bolsonaro conseguiu fazer barulho nas redes ao sustentar a manifestação governista no feriado 7 de setembro. Será gigante, mas real impacto de convocação nas ruas ainda é incerto. O governo não tem noção. Até porque os próprios integrantes desses atos estão aí sendo presos, uns sendo procurados, uns se ferrando, como é o caso do Sérgio Reis, que se ferrou. E aí tem uns que ainda gostam de ser autoridade mesmo, né? Aquele cara chamado lá, sei o que, Trovão, Zé Trovão, né? Só vou me entregar depois do dia 7 de setembro. Já vamos falar dele. Mas isso aí não era para acontecer não, porque o cara tá peitando aí a lei, mas não é para ser assim. Então, aqui, pessoal, no domingo eu vou falar muito, mas muito sobre o nosso país até dia 7, né? Até esse ato que nós vamos saber como é que vai ser o impacto. De início a economia não manda muito bem nas pernas, então a gente já sabe que o negócio está meio tosco. Então, pessoal, de acordo com um levantamento da consultoria Byte, foram registrados 2,43 milhões de menções ao ato dia da independência no Twitter entre os dias 18 e 31. A manifestação anterior, em que bolsonaristas pediram a adoção de um registro impresso, o chamado voto impresso, o número da postagem redes era 2,4, ou seja, continua na mesma, por isso que eles não furam a bolha. Eu acho assim, tem gente que já se convenceu que não vale a pena estar participando desses atos. Mas a gente também não pode deixar de ter uma preocupação com o Brasil, porque a gente sabe que tem coisas nesse governo que as pessoas sabem que está errado, mas vão lá só para questão de não dar o que falar. E isso está preocupando muito, porque os estados estão falando assim, ó. E também de acordo com o próprio Ministério Público Federal, as polícias abusam, né? E fala assim, ó, as polícias, abusos em atos de setembro serão rigorosamente punidos. Então o policial, paisano, até aquele fardado, que tiver com interesse de endossar esses atos antidemocráticos, porque isso aí é um ato antidemocrático. Exatamente, esse é um ato antidemocrático, pessoal. Olha, vamos lá. Bolsonaro está no governo.
né? Então ele está no poder. E ele convoca uma manifestação para endossar ele no poder. Se ele já é um presidente eleito e está no poder, nada justifica essa manifestação da tal falsa independência para que permaneça ele. E o pior é que nem as Forças Armadas, que ditamente já disseram que não vão se manifestar nesses atos, as forças militares lá embaixo, né, as PMs, as civis, tudo aí endossando algo que vai contra, né, o Código Militar. E aí eu pergunto muitas vezes, porque aquele major da Polícia de São Paulo, Alexandre Lacerda, no Metrópole, deu uma entrevista dizendo que estava arrependido de ter convocado militares para o ato dia 7 de setembro. Eu acho pouco provável que os militares, aqueles que têm cargos, têm patente, vão arriscar seus cargos em prol de um maluco que não é a favor da polícia. Eu sempre disse que, né, o falecido senador Major Olímpio, ele era um cara que lutava mais pela questão do direito dos policiais do que ditamente o Bolsonaro. Então, a gente está vendo aqui que a Câmara de Controle Externo das Atividades Policiais do Sistema Prisional do Ministério Público Federal divulgou nota na noite de sábado, na qual diz esperar os integrantes dos órgãos de segurança pública mantenham plena obediência à Carta Magna, às leis e ao regime democrático nas manifestações marcadas para o dia 7 e 12 de setembro. O órgão do Ministério Público Federal alertou que eventuais abusos e violações por parte de membros das forças de segurança serão rigorosamente investigados e punidos. Aqui no estado do Ceará, nós tivemos essa questão também daquela greve. Todo mundo viu, não teve apoio aqui da população. A greve não resultou nada, até porque ela tinha interesses políticos. E esses militares acabaram sendo aí de fato punidos, né, por esses atos de insubordinação. Exatamente, pessoal. E é bom que se veja isso, porque esses tipos de atos, essas condutas, elas não podem ser aceitáveis, principalmente pelas próprias polícias, nos quais elas têm realmente, pessoal, obediência ao Estado. Então, fica muito, mas muito realmente fora daquele código dos militares, né? Então, 8 estados irão punir rigorosamente militares que ficarem fora do código. Às vésperas das manifestações do dia 7 de setembro, governadores pelo Brasil se preparam de diferentes formas para a possibilidade de policiais militares participarem dos atos a favor do presidente Jair Bolsonaro. Levantamento do jornal Globo, com os 26 governadores estaduais e mais o Distrito Federal, revelaram que 8 chefes do executivo se comprometeram a punir oficiais e praças que participarem das manifestações. 10 governadores não deixam claro mais as respostas nas quais serão as suas condutas. 2 afirmam que seus regimentos prevêem a ida aos atos desde que sem farda. E 7 não responderam ao questionamento. As regras para a presença em manifestações policiais variam de acordo com o texto do regimento interno das polícias militares de cada estado. Os 3 estados que deverão concentrar a maioria públicos dos protestos são São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Tem entendimento distrito sobre o assunto? No nosso site veja a resposta e perspectiva de governadores, isso aí está falando o Estadão. Então, pessoal, eu volto a falar novamente porque o Bolsonaro, ele foi eleito democraticamente pelo sistema de urna eletrônica que são auditáveis. Foi ele que inventou essa história do voto impresso auditável porque as urnas não eram auditáveis. Mas isso a gente sabe muito bem que é só uma falácia para se manter. Olha, pessoal, a instabilidade da política econômica do Brasil, ela está atrelada à instabilidade da nossa política. O Bolsonaro consegue extraordinariamente arrumar treta entre os governos, entre os poderes. O cara não consegue ficar parado. Como você é presidente de um país com uma responsabilidade diante de uma pandemia, que já está aí demonstrado que ele foi displicente, indiferente, e pela questão econômica do próprio ministro Paulo Guedes,
Eu sempre falo economia lá no canal do YouTube, Sudelane de Castro, Economia e Geopolítica. Quem quiser dar uma passadinha lá, fique à vontade, que lá a gente fala sobre o gosto da economia e o porquê que a Febraban e a Fiesp e investidores estão desembarcando neste governo. É porque quando mexe no gosto do empresariado, tenha certeza, todo mundo pula fora. Mas existe assim uma parte, e é bem considerada, que é em torno de 22% e 26% desses seguidores, né? Os mais fiéis transitam 15% de Bolsonaro. Mas parece que o encanto está derretendo. O Bolsonaro está mais isolado do que imagina. A maioria dos brasileiros não quer fazer manifestação, prefere fazer entrevista de empregos. Tem muita gente nisso, desempregado, um país com mais de 15 milhões de desempregados, mais 16 milhões com situação de emprego análogo realmente, subhumano, não tem valorização, 25 milhões de famílias brasileiras abaixo da linha da pobreza, a criminalidade. Lembre, pessoal, não, todo mundo lembra aí? Lembre-se que lá no governo Bolsonaro, no começo, ele prometeu um combate efetivo contra a criminalidade. O governo de Bolsonaro, de forma extraordinária, fez com que este país ficasse nas mãos agora, não só do crime organizado, mas também do grupo de milicianos. E ele mas pouco, fala, na verdade, nada. Depois que o Sérgio Moro saiu, ele nem sequer toca mais o nome de segurança pública. Não há investimentos, e a Constituição é bem clara que ele é responsável, junto com estados e municípios, a questão da segurança. Então, gado, vocês foram enganados pelo mito. Estelionato eleitoral do grosso calibre. Então, não sei como é que esse povo ainda enxerga nesse cidadão a oportunidade de crescimento nesse país, ou de recuperação econômica, ou o mito salvador, que na verdade está para o anticristo. Mas seguimos nós, porque aqui esse país, o sistema é democrático até então, porque aí a gente tem aquele direito de criticar todo mundo, né? É muito difícil o Bolsonaro dar um golpe, mas vamos dar continuidade. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nas manifestações de seus apoiadores no dia 7 de setembro, eu adoro esse dia 7 de setembro, vai ficar marcado, serão em ultimato para 2 ministros do STF. Todo mundo sabe que ele tentou arrumar treta com o Barroso não foi na onda dele. Aí, como ele percebeu que o Alexandre de Moraes ele vai ser o presidente do TSE, ele arrumou treta com uma. E aí, ou seja, direcionou seus canhões de fake news em direção ao ministro. Eu vou ser sincero, critiquei ele quando o Michel Temer indicou, mas ele está fazendo dentro das leis aquilo que realmente pede como ministro. E o culpado são os deputados que votaram nessas leis. Vejamos bem, o STF ele é protetor da Constituição. E beleza, o que está escrito lá? Os projetos de lei que os deputados votaram e os senadores aprovaram. Então, o que vocês acham? Não tem nada de errado, é só o Bolsonaro que criou fantasmas em cima desta história. Então, o Josias de Souza, o colunista da UOL, o presidente está mais isolado que imagina. A maioria dos brasileiros não quer fazer manifestação, prefere fazer a barba ou a maquiagem antes de sair para o trabalho, prefere fazer entrevista de emprego, assim diz o economista. E ele fala que no dia 8 de setembro, a conjuntura continuará cobrando de Bolsonaro uma definição. Ele precisa decidir se deseja presidir o Brasil ou tocar fogo no circo. Em 2022, o brasileiro já bem chamuscado irá às urnas para escolher um presidente, não um piromaníaco, piroteco, um cara que gosta de fazer a baderna. Bom, pessoal, dentro daquilo que eu vou puxar um pouquinho sobre economia, vamos falar sobre a questão do manifesto aqui, não está na pauta aqui, mas eu vou botar na pauta rápido, sobre a Febraban ter endossado cada vez mais a questão da defesa do diálogo e da democracia. Bacana. Aí a Caixa, que não tinha que fazer com Pedro Guimarães, se assinar a Febraban, esse manifesto criado pela Fiesp, nós iremos pular fora. Beleza, a Febraban falou. Aí que os caras fizeram. E isso aí. E Paulo Guedes temendo as críticas, na Faria Lima, no mercado, da sua popularidade que já despenhou totalmente, esvaziou de credibilidade. Ou seja, ele foi lá e disse, não faça isso. Então a Caixa e o Banco do Brasil permaneceram na Febraban. A Febraban ia perder o quê? Claro, com certeza, 33% da participação da receita dos dois bancos, Caixa
e Banco do Brasil, mas em questão moral ficaria muito feio. Foi o governo Bolsonaro que utilizou as instituições, aparelhando elas para o seu favor e descredibilizando. Onde já se viu, pessoal, Banco do Brasil, a Caixa, é estatal, mas nunca pensou no bem do brasileiro. Sempre esteve agarrado com a Febraban. A Febraban vai lá, assina um manifesto e o banco, que poderia ter a sua interdependência, que o Michel Temer tinha medido isso lá atrás, tinha. Mas parece que no governo Bolsonaro essa tal interdependência de Banco do Brasil e Caixa não é assim normal. Então, nós vamos sair fora. E aí acabou voltando, eu acho que a vergonha foi até maior deles prometerem sair fora, que o manifesto acabou vazando e todo mundo sabe que a Febraban endossa a questão da defesa da democracia, né? Em aceno golpista, Bolsonaro ataca a Suprema e afirma a ruptura é alternativa. Por que, Bolsonaro, a ruptura é alternativa? Por que, Bolsonaro, a ruptura é alternativa se o Brasil, nesse exato momento, precisa de um ministro da economia para rodar a economia? Por que a ruptura, se está dentro, funcionando? Olha, eu vou dizer uma coisa que eu falei num grupo de amigos de WhatsApp. Eu queria que os apoiadores de Bolsonaro, dia 7 de setembro, pegassem as suas arminhas e subissem os morros, entrasse favela dentro e fosse pegar a turma do crime organizado. E não apontar armas para cidadão de bens trabalhadores. Porque enquanto esses arruaceiros vão lá fazer baderna, tem gente preocupada atrás de emprego. Tem gente que levanta cedo para trabalhar. Tem gente achando ruim o aumento dos alimentos, do gás e da própria energia, porque o Brasil não vai escapar da crise hídrica e energética. E ontem, pelos especialistas falando, o governo poderia ter se antecipado, já que existia este risco. E aí nós vamos aumentar a compra de energia nos nossos vizinhos. Nós já chegamos no limite máximo da questão das usinas termoelétricas e os reservatórios, que vem cada vez mais baixando seus níveis, não só para a produção de energia, também para o abastecimento das indústrias e também do próprio consumo humano. E quando tem crise energética, tem desemprego, porque a empresa, as indústrias, o comércio não consegue trabalhar em 100% de suas atividades, porque terão que economizar energia, não crescerá, ficará preso. Vai lembrar muito aquele período de 2000, naquela época que eu era estudante de ensino médio, e a minha mãe saía apagando as luzes quando a gente passava, eu e meus irmãos deixando acesa, porque tinha que seguir aquela normazinha para não pagar o sobrecedente, porque a conta vinha pesada. E o Brasil já tinha sido avisado, e infelizmente nos governos Lula e Dilma não houve esse investimento grande, e o Michel Temer também não, e o Bolsonaro aproveitou e afundou. Então a gente tem aí um problema muito sério, que é essa questão hídrica, e não podemos mais contar com a sorte da boa vontade de São Pedro. Temos que buscar energias alternativas. A gente tem um potencial de energia eólica e energia solar. Só está faltando aí um presidente para fazer isso, né? Olha, depois de um passeio de moto pelo Agreste Pernambucano, vizinho aqui ao meu estado do Ceará, o presidente Jair Bolsonaro, né, sem partido, fez hoje um novo, né, na verdade que foi no sábado, um novo aceno golpista ao atacar o Supremo Tribunal Federal e afirmar que, caso o ministro da Corte não seja enquadrado a possibilidade real de ruptura institucional. Ruptura, essa que não quero e nem desejo. Jura? Tem vídeo seu lá, ó, quando você foi aí, pela primeira vez eleito como deputado federal, ameaçando. E tenho certeza, nem o povo brasileiro assim que quer. Mas a responsabilidade cabe a cada poder, disse Bolsonaro em discurso na cidade de Caruaru. Alô, Caruaru, um abraço para vocês. Eu estive aí na temporada quando estava gerenciando uma loja aí. Esse povo é maravilhoso. Ó, Caruaru, amo vocês. Por favor, não embarque nessas maluquices aí de Bolsonaro. Cidade tão bonita, pessoal. Amo Caruaru. Gostei de Caruaru. À toa que o Luiz Gonzaga também só vivia lá. Povo bom e hospitaleiro. Mas todo canto tem malucos, infelizmente. Acredita que aquela multidão que estava lá na frente, lá naquele palco montado, aquela galera todinha, não representa a boa população inteira de Caruaru, os mais conscientizados, porque passei um bom tempo lá, um período de 1 ano com a galera, e o pouco tempo que eu passei nesse ano, deu para perceber que a galera realmente, a do Nordeste todo, não embarca nessas loucuras, né?
Ruptura é essa que eu não quero e nem desejo. Ele pega, fala da mesma forma. Então, Bolsonaro disse que apoiadores que, dentro do Supremo, há um ou dois ministros que estariam prejudicando o destino do nosso Brasil. Ele se refere a Alexandre de Moraes, o Xandão, foi carinhosamente apelidado pelos bolsominions. Aí, gadaiada. Luiz Roberto Barroso, que como não vai ser presidente do TSE ano que vem, eles esqueceram, e até porque o voto impresso foi derrotado, né? Interessante. Ó, em movimento inédito da história da política brasileira, o chefe do Executivo Federal tem tentado articular junto ao Senado para que sejam abertos pedidos de impeachment contra integrantes da corte só aqui neste país. Que, meu Deus, entendeu? Eu tava falando ontem com um amigo sobre as músicas de Cazuza e Legião Urbana. Os caras eram futuristas, os caras lá estavam enxergando lá na frente o que ia dar. Uma hora ia aparecer um maluco pra estourar essa porra toda aí. E aí, meu primo Fábio, tamo junto. Aí o que acontece? Aí a gente tem um maluco que precisa de freio. Quem está dizendo agora é o mercado econômico e também o setor industrial. O patriotismo de Bolsonaro é tão falso quanto o seu conservadorismo, pois o foco do seu sentimento alegadamente patriótico não é o país, mas sua pessoa e seu grupo. Olha aí, rapaz, quem foi que assistiu aí as coisas que foram reveladas pelo Metrópole, pelo jornalista lá, recordo já no nome dele, sobre o esquema de rachadinhas e o porquê que o Bolsonaro acabou deixando para os filhos Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Foi por causa do chifre que a Ana Cristina passou pelo bombeiro. Tamo bombeiro. Opa, passando aqui para ali prestigiar, obrigado, meu primo, obrigado, tamo junto aí, viu? Então, pessoal, a gente tem aí, de fato, um esquema familiar, uma holding que cresceu e virou essa coisa estatal. Veja bem, nós temos uma família que sempre mamou nas tetas do governo. Os caras não trabalharam e conseguiram patrimônio milionário. Não só para Bolsonaro e filhos, mas também pessoas próximas do entorno, como as ex-mulheres, que acabam comprando aí apartamentos de 3 milhões e meio, e aquele apartamento do Flávio Bolsonaro que é avaliado por 14 milhões, mas misteriosamente ele sim, o mago das finanças, conseguiu comprar por 6 milhões, dando uma parte em entrada e com juros muito pequeno, regressivo. Meu amigo, você que está tentando comprar uma casa própria, você não está tendo a sorte do Flávio Bolsonaro, porque uma casa comum, você paga aí 150 mil, 200 mil, e você pegando no financiamento, você tem um juro alto, porque a Selic, entendeu? E o IPCA tá alto, então você acaba tendo problemas. Mas o Flávio Bolsonaro conseguiu, com uma entrada pequena, financiar uma casa, uma mansão de 6 milhões e pegar juros pequenos e regressivos. Quando ele terminar de pagar a casa, o juro praticamente estará amortizado, não existirá. Será que algum banco no nosso país faz isso para um pobre, para um trabalhador? Você vê, né? Não é assim, né? Aqui em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro caracterizou como demonstração gigante de patriotismo, manifestação, no dia 7 de setembro e defendeu a participação de policiais, no qual que a gente sabe todo mundo isso é errado. E vai contra o parágrafo 3º do artigo 8º do regimento disciplinar da PM. Então é lei. Vamos descobrir a lei? Eu falei que aqui no estado do Ceará houve pessoas que foram na cabeça de políticos, né, contra que é o governo do estado. Não houve adesão da população cearense. Eles tentaram forçar, eles até amedrontaram a própria população cearense. E aí, sem apoio popular, eles tiveram que acabar com a revolta deles, que eles tinham feito aqueles motim. E aí muitos dos militares entraram em processo de investigação e também inquéritos disciplinares pela Corregedoria Geral aqui do estado do Ceará. Valeu a pena? Porque os políticos que arquitetaram estão na boa nos seus cargos. E os militares? Lembremos nós que no Metrópole, aquele major lá da Polícia de São Paulo, chorando, na sua entrevista, Alexandre Lacerda disse ter se arrependido de ter chamado, convocado militares para o ato dia 7 de setembro. O prejuízo é enorme. Paga para ver. Esse país ainda existe leis. Em texto publicado na UOL, o colunista Felipe Moura, olha só que eu acho interessante que o Felipe Moura gosta de, assim, ele ironizou e realmente é coisa de maluco, parece até minissérie. Felipe Moura textualiza o feriado nacional na próxima terça-feira. Dom Pedro foi aconselhado pela esposa Maria Leopoldina a declarar a independência no Brasil após um novo decreto
com exigências portuguesas a chegar ao Rio de Janeiro em 2 de setembro de 1822. Aí aqui ele vai dizendo a sua ironia. Para demonstrar força, Dom Bolsonaro de La Centrão tenta mobilizar uma multidão de Marias Leopoldinas incitando cavaleiros andantes da segunda realidade a autorizar nas ruas sua aclamação como imperador. Como ele autorizou os filhos a imperar sobre as rachadinhas, após ser traído pela então esposa e operadora do esquema, Ana Cristina Vale, segundo o ex-empregado Marcelo completou. Então a gente tem um cara que se acha que é imperador. Eu acho mais engraçado é porque colocaram aí uma montagem, e aí o professor Cláudio Gonçalves, amigo, lá do Grupo Pérolas de Bolsonaro, alô Grupo Pérolas de Bolsonaro, um abraço aí pra vocês todos aí, o Grupo Nordeste contra Bolsonaro, também somos 75% contra Bolsonaro, estamos juntos, estamos todo mundo junto e misturado. Aí então o professor postou nas suas redes sociais que pegaram a foto do Marechal Deodoro, na qual fazia a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889, né? Aí, e botaram a figura do Bolsonaro levantando a espada como se aquele ato, aquela imagem se referisse ao 7 de setembro, que foi em 1822. Até para fazer montagem, esses bolsominions erram. Viu que não dá não estudar a história? A figura ficou realmente bem memezão mesmo. Então, os bolsominions só precisam decidir. Ou vocês querem uma nova proclamação da República, ou se vocês querem uma nova independência. Pega as montagens de fato de história que mistura e vira um sarapaté e ninguém entende nada, viu? Como os caras criam fake news. Ó, com ataques à eleição, Bolsonaro repete o manual de Donald Trump. É importante, pessoal, a gente relembrar o que Trump fez esse ano nos Estados Unidos. E o voto lá é impresso, é eletrônico, é correio, é de fumaça de todos os modos. Porque cada estado tem a sua modalidade de votação, mas o Trump ele quis tumultuar o processo eleitoral americano, que não deu certo. Realmente a democracia americana é muito forte. Você já pensou se o Trump tivesse conseguido mobilizar as polícias de Detroit, Chicago, Las Vegas, Nova York, Washington, Mississippi, Ohio, né, Carolina do Norte, Carolina do Sul, ou seja, os 50 estados americanos? Mas sabe por que não conseguiu? Porque ninguém lá ia de acordo com as maluquices do Trump. Exatamente. E não tinha como. E ele tentou fazer com que o general das Forças Armadas embarcasse na onda. Se o Trump tivesse declarado golpe, ele tinha sido preso. Aí o que aconteceu? Aquele cara lá com aquele chifre lá foi que acabou assumindo a autoria. Até nisso o Trump achou um gado para assumir a responsabilidade. Mas não funcionou. Por que a gente vai deixar aqui no Brasil funcionar? Olha, as reiteradas tentativas de abafar a confiança no sistema eleitoral brasileiro conduzidas pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido, reforçamos nós que ninguém quer esse cara, seguem um manual similar ao adotado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no qual alegações de fraudes em votações são repetidas de forma contínua e suspeitas são levantadas, mesmo em caso de vitória, ao pedir ao STF, Tribunal Superior Eleitoral, a suspensão do pagamento por plataformas digitais para os canais que espalham mentiras sobre as eleições do Brasil. A Polícia Federal afirmou que a rede de apoiadores de Bolsonaro usa a mesma estratégia de comunicação adotada por Trump em 2016, e aqui quem fala é a Polícia Federal, no seu relatório. Pessoal, o Trump, ele cantou a bola que era fraude no momento que as eleições tinham começado e na sua apuração. O Bolsonaro está cantando fraude antes mesmo das eleições acontecerem para desgastar, matar a gente no cansaço, matar na unha e aí tentar convencer que no processo no qual ele foi eleito várias vezes, 28 anos como deputado federal, filhos eleitos e reeleitos no processo de urnas eletrônicas, e só agora que ele tem baixa popularidade, aonde o seu principal rival, Lula, tem maioria e até uma possibilidade de ganhar no primeiro turno, é que ele inventou essa paranoia de que aí é fraude, e os caras estão querendo defender. Pessoal, quem quer tirar o Bolsonaro hoje, eu sei que a população brasileira está realmente pé da vida com ele, mas hoje quem quer realmente tirar o Bolsonaro é o mercado, é a economia.
é os grandes empresários, é a Febraban, a Fiesp. Tem uma turma aí do agronegócio, cara, mas o PIB deles foi o que mais sofreu a queda. Foi menos 2,8. E aí tem a questão do surto da vaca louca que surgiu em Minas Gerais, e isso pode prejudicar as exportações. Deu uma barrada aí na venda de carne na China, vamos ver como é que vai ser. E não posso dizer que o agronegócio é o que segura a balança, porque já teve aí uma queda de menos 2,8 no PIB. Puxado pela própria queda do setor industrial, que perdeu muito. E aí a gente vai enfrentar uma crise hídrica, que vai faltar água para irrigação, para alimentação de animais e também para a geração de energia. Cara, ninguém vê esse negócio? Bom, tem uma coisa, pessoal, que nos WhatsApps bolsonaristas está fazendo, que é para realmente assustar as pessoas. A tal profecia do fim do mundo. Pronto. Quem lembra aí no ano 2000, como ia acabar? 2012? Pois pronto. Tem aí umas mentirinhas do WhatsApp da galera que é a profecia do dia 7 de setembro de 2021. O bicho vai pegar. Exatamente. Isso aí é uma tentativa de terrorismo dos seguidores de Bolsonaro, aqueles líderes religiosos, para levar essa multidão na rua. Eles estão com medo. Acho que não vai dar muita gente não. Mas a profecia de pastores para Atos no dia 7 de setembro confirma o abandono de Jesus. Exatamente, até Jesus pulou fora aí de Bolsonaro. Não dá não, pessoal. Quem quer apoiar maluco? Olha aí, nas redes sociais, alguns pastores evangélicos têm se valido de profecias apocalípticas para convocar fiéis e participarem atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro. Quem é que vai nesse negócio? Sob o risco de não conseguirem mobilizar o quanto de fiéis esperam, essas lideranças adotaram um discurso cada vez mais mentiroso, haja mentira, e fatalista, mascarando de profecia sobre um Brasil que se tornaria uma ameaça para os cristãos, conservadores e defensores da família tradicional. Bom, aí analiso o comentarista da UOL, que é o Ronilson Pacheco. Os líderes evangélicos que têm insistentemente convocado seu rebanho para o dia 7 de setembro já atropelaram a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo há muito tempo, completou o colunista. Olha, pessoal, nós temos aí uma população desempregada, grande, e boa parte dessa população é evangélica também, pessoal. Peraí, vamos acordar, vamos abrir os olhos. Em que Brasil vocês vivem? Tá todo mundo no mesmo barco, só quem está em barcos diferentes aí são os políticos e os grandes empresários. Mas a classe trabalhadora, o pobre em si, até eu estou no meio também, tá num barco que está se afundando, tá igual o Titanic. Então, fica muito difícil para esses pastores conseguir mobilizar o seu rebanho, porque é o mesmo rebanho que está passando dificuldade. A própria Bíblia fala, que um bom pastor dá a sua vida pelo seu rebanho. Beleza, tem rebanho passando fome e desempregado. E tá na hora aí do grande pastor começar a olhar para o rebanho. Porque o Bolsonaro está sendo o lobo na pele de cordeiro. E o pastor está levando o rebanho para o lobo. Não queira entrar nessa lógica tosca. Ou mesmo que se consiga um golpe que é muito difícil, sanções serão levantadas contra o Brasil. Embargos econômicos. A nossa economia já anda patinando há muito tempo. Vem na hora de levar um escorregão. Já pensou Estados Unidos, União Europeia, levantando sanções e embargos comerciais ao Brasil? O único que ia comprar nossas mercadorias, nossas commodities, seria os chineses, porque eles não estão nem aí para quem está com embargo, sanções, estão nem aí. Se tu é capitalista, socialista, comunista, ditadura, né? Não estão nem aí. Os chineses compram tudo e vendem tudo. Só que no país com sanções e embargos econômicos, no caso do Brasil, se pegar pela União Europeia e pelos Estados Unidos, lembramos que os Estados Unidos têm voto na cadeira lá da ONU. Aí o que acontece? Os chineses vão comprar a preço de banana mesmo, porque o Brasil vai se tornar realmente um país igual a Venezuela, que vende seu petróleo. O fato de ter embargos econômicos e sanções, tem que vender barato, tem que se obrigar a vender barato. Pessoal, como é que um país como o Brasil, que é capitalista,
produtor, exportador, vai embarcar numa onda de golpe para meter um regime de ditadura, podendo quebrar sua economia mais ainda, porque os investidores aqui estão tirando seus dólares e o agronegócio está exportando e está deixando em bancos internacionais que não estão trazendo os dólares para cá. E a alta do dólar se dá quando há evasão de dólares fora do país. E aí o que acontece? Baixo investimento. Incerteza e instabilidade política e econômica. Quem vai ficar aqui? Mas vamos seguirmos nós, porque existe aí no meio dessa bagaça toda uma região que será muito disputada. Mas muito disputada, e essa região é a minha região Nordeste. A querida Nordeste, ela é decisiva em todo jogo. Peso do Nordeste e lideranças locais estão nas estratégias nacionais para 2022. Olha aí, coisa bacana. Com o segundo maior eleitorado do país, somos nós. Região Nordeste tem sido cada vez mais central nas estratégias para chegar ao Palácio do Planalto em 2022. O presidente Jair Bolsonaro, partido que deve tentar a reeleição, intensificou as visitas na região, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também fez viagem para a região com passagem em 6 dos 9 estados. Então, enquanto o Lula tenta manter a sua influência na região Nordeste, Bolsonaro busca ganhar espaço. A movimentação, contudo, não se restringe aos 2 possíveis pré-candidatos, porque a gente também tem o Ciro Gomes aqui, que é do Nordeste, que segue liderando as pesquisas na intenção de votos realizados até aqui. Ele tem base no Nordeste, mais precisamente no Ceará, o pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, ao Planalto. E por isso ele parte na frente no diálogo com as lideranças locais. Tem apoiador do Bolsonaro assistindo a live, né? Tem. Ora, se não tem. Não tiver, vamos botar pro grupo. Vamos lá, pessoal. Seguinte. Na eleição de 2018, o Bolsonaro, desconhecido, sem estar na frente do governo federal, ele não ganhou estado nenhum aqui no Nordeste. Dá para se basear, né? Se basear. Então, durante 3 anos praticamente, seu governo, com uma péssima gestão, não combate da pandemia, pouquíssimos investimentos para o Nordeste, a fracassada tentativa de aumentar a Bolsa Família, onde não se tem dinheiro, porque tem que pagar os precatórios, e a gente está estourando o teto mesmo com força. Lembramos nós que o governo gosta de gastar com leite condensado, chiclete e algumas cositas mais, né? Então, acho muito difícil que o Bolsonaro ele tenha capacidade de aumentar aquela quantidade de votos que ele tirou em 2018 no Nordeste. Vai até perder. Porque a região nordestina ela é muito mais atenta, conscientizada. É realmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, própria Brasília, Goiânia e Goiás, né, Cuiabá, aquela regiãozinha gostosazinha, né, do centro do nosso país para o sul, tem uma mania muito péssima de votar em políticos errados. Não, aqui no Nordeste não é perfeito não, a gente também vota nos malucos aqui. Aqui no Ceará nós temos uma turma aqui de doidos, mas o povo cearense já se tocou que esses doidos aí não representam porcaria nenhuma e durante quase 3 anos de governo mamaram as nossas custas pagando os impostos que nós pesados, enquanto eles estão aí fazendo as badernas. E falar em baderna, pessoal, eu gosto de falar como as pessoas, apoiadores de Bolsonaro, gostam de desrespeitar as leis. Se você tem um bom advogado, tudo bem, corre pra cima. Se você tem dinheiro, tudo beleza, corre pra cima. Mas tu não tem! Pra que tu vai atacar, meu irmão? Olha, Zé Trovão grava vídeo e pede para Alexandre de Moraes prendê-lo no dia 7 de setembro. Mas tem... Se passa, ô boiada, se passa. Então, é sério mesmo, vamos lá. Se passa, de fato, você tem um mandato de prisão pelo juiz da mais alta corte do nosso país. Até que achei é muito hilário, é engraçado. Aí ele disse, não, fala o seguinte, eu tô gravando um vídeo para Alexandre de Moraes. Não, Alexandre, me deixa ser preso só no dia 7. Como é que tu tem coragem de fazer um negócio desse pra um juiz, meu irmão? Você não faz pra um juiz comum, tu imagina pra um juiz da alta corte do nosso judiciário. Ou seja, aqui virou a casa da mãe Joana. Os bolsominions não respeitam a porcaria da lei. E esses caras dizem que querem lutar pela lei e os direitos, né? E a tal governabilidade do nosso país. Um cara desse chamado Zé Trovão, que tem um mandato de prisão, o negócio aqui tá tão sem moral que ele faz um vídeo para mandar para Alexandre de Moraes, ó, só me prende depois no dia 7. Onde é que já se viu um negócio desse, mano? Qual país sério isso acontece? Esse cara aqui era para ser preso.
Já para a Interpol e a BIM já tá no calço dele. Porque isso aqui é uma afronta às leis. Isso aqui tá mostrando que esse povo não respeita leis. Que esse povo tá nem aí. Se Zé Trovão tá com a história dessa, meu irmão, é muito hilário. Isso aqui vai ficar marcado para livros de história. Vamos dar. O caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido nas redes sociais como Zé Trovão, gravou um vídeo incitando o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, a prendê-lo durante as manifestações dia 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo. Isso é uma afronta, meu irmão. Isso é uma afronta, mano. Olha, eu sou administrador e estudante de economia aí, né, no curso de pós-graduação. E eu não entendo muito de direito, não. Mas eu acho que dessas leis de direito, isso aqui não se aplica, meu irmão. Você recebe um mandato de prisão, se tu não for preso na mesma hora, tu é considerado foragido. Então tu sofre uma pena. Aí o cara pega, manda o vídeo, ó, só vou no dia 7, eu tenho coragem, me prendo no dia 7. Esse aqui é o resultado. Ó, contra o mandato de prisão em aberto, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Olha de mim quem foi que pediu. Olha só quem foi que pediu aqui a prisão dele, pessoal. PGR. Augusto Aras. Se libertando dos tentáculos. O Augusto Aras pode ter a possibilidade de se tornar ministro do Supremo, viu, pessoal? Porque aquele Mendonça lá não tá muito chegado lá os caras do Senado não, viu? É um cara que vai muito pelas coisas de Bolsonaro. Augusto Aras. E aí, Augusto Aras? Faz teu nome. Tô começando a gostar do cara, né? Tá tomando atitude, Augusto. Depois de muito tempo, né, de críticas, alguma coisa tem que ser feita, né? Ele é suspeito de ser um dos organizadores de atos antidemocráticos marcado de apoio ao presidente Jair Bolsonaro sem partido, que isso vai ocorrer no feriado internacional, feriado nacional. E aí a gente tem uma preocupação muito grande, pessoal, porque nesses atos que essas pessoas estão chamando, nós temos um problema muito grande em questão de armas no nosso país. Vocês lembraram o que aconteceu naquela cidade, né, que foi invadida por aqueles bandidos fortemente armados e ainda colocaram bombas? Pois é, esse tipo de pessoa que quer uma arma para enfrentar essa galera. Essa galera que tá nem aí, vai para cima mesmo. E o cidadão de bem, que não tem treinamento, quer enfrentar bandido, traficante, assaltante de banco. Só que aí uma reportagem chama muita atenção porque a compra de arma pessoal por PMs cresceu 116% em 2020. Aumento preocupa os especialistas. Lembra que lá em Salvador um senhorzinho de 90 e poucos anos, numa discussão entre um casal, ele deu um tiro nas costas dessa pessoa e matou. Eu acredito que naquela idade aquele cidadão tem dificuldade de levantar a bengala. Quanto mais uma própria arma, para você ver o risco. Até porque não existe uma idade aí que as pessoas não podem ter a autorização de dirigir nem portar armas. Como é que um senhor dessa idade tem armas, pessoal? E isso preocupa. Entre janeiro e julho deste ano, policiais militares compraram 24.991 armas de uso pessoal. O número é 116% maior do que o total de armas adquiridas durante todo o ano de 2020. E aí a gente tem uma taxa alta de criminalidade forte. Algo que se preocupar para o dia 7 de setembro. É por isso que a gente vai ficar atento daqui até o dia 7 de setembro, para ver o que, é que vai acontecer de fato. Eu quero que... Olha só, vamos lá. Eu já disse para muita gente, eu quero esse ato, essa greve. Eu quero essa baderna. A greve dos caminhoneiros, né, que prometeram. Lembra o que aconteceu com a economia no governo Michel Temer? Não, tudo bem, pessoal, eu vou falar agora, porque assim... recentemente as pessoas estão começando a estudar economia, ou falar de economia, mas até o ano do Michel Temer, o pessoal falava política e não sabia nem que era economia. Naquele ano havia um crescimento, uma perspectiva de crescimento no PIB brasileiro de 2,1. 2,1. A greve dos caminhoneiros em 2018 prejudicou tanto que o governo quase fechava 0,95. Mas correram de toda forma, balancearam os estudos e foi aí na tentativa de não ficar tão vergonhoso para fechar 1%. Mas a greve impactou na balança comercial. O governo de Bolsonaro já está caindo na balança comercial. Uma greve dos caminhoneiros, essa responsabilidade vai cair no colo de quem? Paulo Guedes e Bolsonaro. Porque eles estão convocando pessoas para mobilização.
Líderes caminhoneiros se manifestando em Pará em favor de Bolsonaro. Isso é prova. Isso dá cadeia, isso dá processo. E isso quebra a economia. Isso é irresponsabilidade em alto grau. Isso não acontece. Mas tudo bem. Aí a gente tem que descobrir quem são os malucos que endossam essas loucuras. Carla Zambelli aí está meio preocupada porque ela pode ser presa. Carla Zambelli é intimada pela Polícia Federal a depor em inquérito sobre atos antidemocráticos no dia 7 de setembro. Essa mulher que foi feminista, que já teve seus seios expostos nas suas reivindicações, né? Aí acabou indo pelo bolsonarismo, uma mulher conservadora, acabou casando com um militar, porque bobo aqui nesse país, só o que tem. Golpe tá aí, cai quem quer. Tudo bem. Aí, vamos lá. E depois aparece chorando nas redes sociais, fazendo drama. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. São Paulo, vamos aprender a votar, pelo amor de Deus. Foi intimada pela Polícia Federal a depor no âmbito do inquérito sobre atos antidemocráticos no dia 7 de setembro, informando, informação sobre esse ato que ela estava liderando. Então a gente tem, ela foi comunicada em nota divulgada pela assessoria parlamentar neste sábado. E de acordo com a deputada, a oitiva deve ocorrer até amanhã, segunda-feira, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos ver se ela vai apertar o Xandão. É um apelido carinhoso que essa turma deu pro Xandão. O inquérito apura a suposta organização de atos violentos previsto para a próxima terça-feira. Essa aí entende, viu, pessoal? Ela fez parte de movimentos bem pesados, viu? Aí não é pouca coisa não, é Carla Zambelli. Falar nisso, cadê aquela doidinha, né? Sarah Geromini, né? Vulgo Sarah Winter. Desapareceu, né, rapaz? Como é que pode? Que dá, né? Esses atos estão previstos para terça-feira, feriado nacional da independência do Brasil, e de acordo com a deputada, a oitiva deve ocorrer até o domingo, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A parlamentar afirmou que vai comparecer ao depoimento mesmo, sem ter dito acesso aos atos antidemocráticos. Carlinha, você vai lá, presta seu depoimento de frente pro Xandão. Amanhã é segunda-feira e a gente vai acompanhar. Aí amanhã eu venho com uma nova live no Facebook para falar sobre o manifesto, o pré-ato do 7 de setembro, que amanhã é 6, né? Então, 7 é o dia. Pessoal, o que eu acho muito mais bacana no nosso país é que, diante de tantos malucos que temos, de pessoas irresponsáveis, ainda tem gente nesse país que vale a pena a gente lutar por ele. Pessoas conscientizadas, pessoas esclarecidas, a ciência ainda está aqui dando aquela velha boa força. Veja o que aconteceu com um grupo de médicos. Médicos protestam contra a fome, desemprego e mortes por Covid no governo Bolsonaro. Está de parabéns a atitude desses médicos. Com o dia 7 de setembro se aproximando, o coletivo Rebento Médico e Defesa da Vida, da Ciência e do SUS, empreende uma série de manifestações contra o governo com a palavra de ordem. O 7 de setembro não pertence a você, Bolsonaro. Membros do coletivo denunciam fome e desemprego e quase 600 mil mortos pela Covid-19. No registro, os médicos cearenses, orgulho da minha terra, apontam a postura do presidente como a de falso patriota, eu sempre falei, e que acusam de sequestrar símbolos nacionais. Bolsonaro. A fala acontece na esteira de atos de apoiadores do presidente, marcado para o próximo dia 7 de setembro, dia da independência. No mesmo dia, os médicos também realizarão manifestação presencial em Fortaleza pela manhã. De antemão, o coletivo alerta que o ato contará com a presença de poucos participantes, distanciamento, o uso de máscara. Essas máscaras são a PFF2 e todos os cuidados de saúde. A atitude nobre dos nossos médicos tentando lutar em defesa da democracia contra a maluquice. Quase 600 mil mortos nesse governo, pessoal. Descoberto aí pela própria CPI da pandemia, superfaturamento ou tentativa de compra de superfaturadas de vacinas, de máscaras, de kits de testes. E aí teve um grupinho de pessoas que se beneficiaram aí. A mamata acabou. Pra quem?
para um lado, para o outro começou. Por que, Cidelano? Eu sempre falo a questão dos militares. Temos uma alta taxa de impostos pagando salário de gente. E o Brasil nem tem aparato militar, né? E a gente nem vai para a guerra. Mas veja bem, pessoal. Foi do ano passado para cá, houve quase 10 bilhões de aumento no investimento das Forças Armadas. Cidelano, foi para comprar tanques? Não, porque esse tanque tá velho. Armas? Não. Simplesmente foi salários de militares. O antigo cargo de marechal foi ressuscitado neste governo para beneficiar uma turma de generais. Só aqui nesse país. Enquanto o pai de trabalhador, pai e mãe de família de trabalhador passando fome. O governo nem se mobiliza aí com a sua força doar cesta básica. Não, mas aí a gente tem que dar para militares essas regalias. Porque militares que comandam estatais acumulam salários e ganham entre 43 mil e 260 mil reais. Eu, como bom estudante de economia, a gente tem uma droga de uma lei aqui que é chamada teto de gastos. E, de acordo com o próprio INSS, o piso máximo é de 5.600. Aí você tem a questão dos parlamentares, juízes, promotores, uma turma aí que não pode passar de 35 mil. Nós já descobrimos aqui que tem gente que ganha 45 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil e 260 mil. Então, a lei aqui não está realmente servindo para quem está aí mamando no governo. Mas para o trabalhador que teve seus direitos perdidos na lei trabalhista, seus direitos também perdidos pela reforma da Previdência, e o governo quase que mete uma outra reforma trabalhista para nos prejudicar, esse não está interessado em ajudar. Mas para aumentar o salário dessa turminha aqui, é com eles mesmos. Em dupla remuneração de 46 estatais, com todo o direito da União, 16, né, que dá em torno de 34,8%, são presididas por oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica. Um levantamento feito pela Folha, eu sei que vai ter Bolsonaro ficando doido, revela que em 15 das 16 estatais há acúmulo de remunerações, oficiais recebendo tanto o valor equivalente ao exercício militar, quanto a remuneração a ser paga pela estatal. As remunerações brutas estão variando entre 43 mil a 260 mil, rapaz. Pensa no negócio que está realmente quebrando o nosso país. A mamata não acabou. Todos esses valores excedem o teto do funcionalismo público, que tinha dado até uma aumentada. Antigamente era 35 mil, mas aqui os caras aumentam para eles e a gente não consegue aumentar o nosso, que estão querendo aumentar R$ 69 reais. Veja bem, o teto agora, máximo, é de R$ 39.300 reais. R$ 39.300 reais. Como é que explica alguém ganhando 260 mil? Em abril de 2021, a edição de uma portaria pelo Ministério da Economia permitiu o acúmulo de remunerações por militares da reserva que ocupam cargos no governo. A caneta beneficia diretamente Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e ministros que são militares. A mamata acabou, meu pai do céu. Como é que... Olha, eu já disse que o Bolsonaro ele é uma pessoa desequilibrada. Foi aposentado, afastado compulsoriamente por transtornos comportamentais. Isso, na boa linguagem, para bom entendedor, é ser doido. E um amigo meu, que é da Marinha, dizendo, não, aquela babaquice, eu disse, cara, se teu presidente não é doido, então ele tem que perder a aposentadoria que ele tem do exército, não é não? Beleza? Não, o cara ganha, ainda tá ganhando como presidente, fora os esquemas lá que a gente sabe que rola solto. E aí você tem militares faturando muito, altos salários estatais. É por isso que um pequeno grupo de militar resiste. Fecha os olhos para a maluquice, que esse é o presidente mais louco. Não falava da Dilma? E o que o Bolsonaro está fazendo? Será que os militares estão certos? Alô, Vilas Lobos? Você não está vendo essa baderna aí, não? O senhor foi um crítico forte da Dilma pela bagunça que ela estava fazendo na economia. E o Bolsonaro está rasgando e quebrando a economia. O senhor está calado por quê? Engraçado, até nas redes sociais esse senhor sumiu, né? Cadê o pessoal aí que inflava aí contra o Centrão? Se gritar, pega Centrão, não fica o meu irmão. Eita, General Augusto Heleno, saudade daquele tempo que o senhor era contra o Centrão, né? Quem te viu que te vê, né? Eita, rapaz. Então, o bom da live, pessoal, é que a gente aqui vai se interagindo e vai comentando, e a gente vai puxando, porque o período tá realmente, né,
digamos, encurtando, o caldo tá engrossando, a eleição tá vindo aí. Já vou baixar essa live aqui, vou jogar no YouTube, mais tarde tem falando sobre economia lá no próprio YouTube. Pessoal, as coisas como eu falei, o Bolsonaro não manda muito legal, porque a igreja anda percebendo que os caras estão sendo usados. Igreja Bethesda do Ceará se posiciona contra Bolsonaro por meio de carta aberta. Olha aí, rapaz, tá de parabéns. Vou até visitar essa igreja. Sou católico, viu? Mas frequento as igrejas evangélicas. A igreja Bethesda publicou em suas redes sociais nesse sábado, dia 4, uma carta aberta em defesa da democracia. Que lindo, tá de parabéns. Diante do momento vivido no país, o documento fez referência também ao feriado dia 7 de setembro e os riscos do discurso do presidente Bolsonaro e de seus apoiadores, que define como teorias de conspiração, negacionismo e distorções da realidade. Que igreja bacana, ela está vendo a realidade, me encantei por ela. Por meio de seu colegiado de pastores e pastoras, o templo cristão iniciou o discurso afirmando que, ao longo de décadas, optou por uma postura de isenção diante da política, no entanto, à frente do crescimento de discursos autoritários por forças políticas do governo federal e de instituições religiosas, se fez necessária a iniciativa. E aí a igreja, Bethesda, publicou esse manifesto em defesa da democracia. Que legal, que massa, que bacana a gente ver isso. Ou seja, o Brasil ainda tem jeito. O Brasil ainda tem jeito. E a gente precisa votar bem nos deputados federal, estadual, senadores, governadores e o principal presidente. Exatamente. A gente tem que limpar a política, nem que seja aos poucos, de pessoas como essas e evitar que essas pessoas votem. Eu já disse que eu sou favorável a essa questão de acabar a reeleição. Alguém tem que acabar a reeleição nesse país. Alguém chega, já deu o que tinha de dar. Tem que se acabar a reeleição para vereador, para prefeito, para deputado estadual, para deputado federal, para governador, para senador, para presidente. Tem que se acabar a reeleição nesse país. Tem que acabar. Porque política é exercício de cidadania em prol do coletivo. E não é um cargo para se perpetuar lá a vida toda. Tem que acabar. Alguém tem que ter peito para isso. Alguém tem que ter coragem para acabar com isso. Não podemos mais conviver com políticos se revitalizando em cada eleição, fazendo a população, como gado nos seus currais eleitorais. Temos que acabar a reeleição e temos que ficar esperto para que estes mesmos não possam colocar outras pessoas para dar continuidade às suas velhas práticas políticas. O Brasil tem que se libertar desses alienados. Olha, por que eu falo isso, pessoal? Porque tem uma figura muito ilustre, que ficou famosa em 2015, 2016, por ter tratado com a Dilma e metido o impeachment. Ele sim, Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha quer votar para política. Quer, pessoal. Não é meme não é brincadeira, não é piada não. O cara disse que quer. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, alô Rio, está de volta a Brasília e ao jogo. 5 anos após ter o mandato cassado, o ex-deputado circula pela capital federal disposto a recolocar-se no tabuleiro político. Longe dos holofotes, ele se encontra com parlamentares de diferentes partidos, advogados, amigos para, digamos, amelhar apoio para 2022, Eita, Eduardo. Além de trabalhar para eleger a filha Daniele, deputada federal pelo Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, fique de olho, é o Eduardo Cunha. Não vão fazer como o pessoal da Alagoas fez, que colocaram o Collor como senador, pelo amor de Deus. Ele cultiva um plano mais ousado, reconquistar seus direitos políticos e disputar uma vaga à Câmara de Deputados por São Paulo. Se eu falar que São Paulo é um lugar que gosta de eleger tanta gente errada, que existe a possibilidade até do Eduardo Cunha ganhar. Você já prestou atenção que tudo que é de ruim que sai dos outros estados se elege em São Paulo? Veja só. Eduardo Bolsonaro. Carla Zambelli. Eu não duvido nada do Eduardo Cunha ser eleito em São Paulo, pessoal. O ex-deputado também tem buscado aproximação com o entorno do presidente Jair Bolsonaro. Pronto, fechou com chave de ouro. Então, segundo o interlocutor próximo ao ex-presidente da Câmara, já teria se encontrado pelo menos uma vez com o senador Flávio Bolsonaro em um escritório de advocacia brasiliense.
É o nível de deputado, ou paulistanos e paulistas, que querem seu voto. Eduardo Cunha, Saliana, Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Pô, cara. Eu vou até anotar isso aqui, que eu tô achando que isso aqui vai virar realidade. Nas redes, mobilização para o dia 7 de setembro, não fura bolha. Aquilo que a gente tinha falado, né? Aqui tem uma notícia que só fala que o Bolsonaro mantém 9 contas bancárias para financiamento dos atos pró-Bolsonaro. Então aqui o número de apoio do presidente Bolsonaro conseguiu fazer um barulho nas redes sociais, aquilo que eu já falei para vocês, né? Tem outro grupo de movimento aqui, pessoal, de igreja, que está também não embarcando pelo o ato do dia 7 de setembro do Bolsonaro. Um grupo evangélico denominado Movimento Batista, por princípios, emitiu uma nota na sexta-feira em que pede para fiéis não comparecer às manifestações em favor do presidente Jair Bolsonaro no feriado dia 7 de setembro. O documento é uma tentativa de resistência dentro do segmento que tem uma relação de proximidade com o atual governo a partir da admiração e de apoio que líderes evangélicos expressam pelo ele não é ex ainda não, vou ter que aguentar, pelo chefe do Executivo Federal. Além disso, a base política bolsonarista é também formada por vários parlamentares evangélicos, a bancada evangélica. Minha Nossa Senhora, acho que Jesus que está morrendo de vergonha nessa galera. Bom, eleito por fiéis de diferentes denominações. Em nota, o movimento batista, por princípio, diz estranhar o lamentável fato de que pastores ensinem em suas igrejas uma eclesiologia democrática congregacional. Expressem na sua solidariedade a uma manifestação de claro apoio às iniciativas autoritárias e poucas democráticas do atual presidente da República. Denunciamos com perplexidade e evidente caráter contraditório da manifestação, uma vez que, em nome da defesa da liberdade, faz apologia inconstitucional do fechamento do Congresso do Supremo Federal, diz um outro texto. Por fim, o movimento conclama irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, em especial os adeptos da Igreja Batista, a ignorar os apelos de líderes religiosos para apoiar o presidente da manifestação e para a rua, né, no dia do feriado 7 de setembro. É aquilo que a gente falou, que o bolsonarismo não consegue furar a bolha onde ele está. Bom, eu acho que o presidente ele deveria realmente, de fato, se preocupar com a economia, com a geração de emprego e renda, com a crise hídrica e energética que está aí batendo na nossa porta. Não adianta se perpetuar se esses problemas não forem resolvidos, porque cada ano que ele permanece, mais se agravará. E é de fato e notável que dentro daquela realidade constitucional, democrática, o Bolsonaro está infringindo diversas leis. E no dia 7 de setembro, se ele declarar, abrir a boca, falar golpe, ele desce no palanque direto para Bambu, porque ele vai ser preso. Porque aí não é caso de impeachment não, é prisão. Tá ligado? É prisão. É por isso que eu estou ansioso para esse dia 7 de setembro. Vai que der certo. Vai que o Bolsonaro desce lá para Bangu. Né? Falei Bangu, né? Espero que tenha errado o nome. Bangu. Bolsonaro vai descer do palanque direto para Bangu. Essa é a realidade. Não querem respeitar o sistema democrático? As leis estão aí para isso. E não adianta aí você estar fazendo alardes, né? Zoada, puxandão. O apelido carinhoso que a turma bolsonarista deram para o Alexandre de Moraes. O Xandão não tá de brincadeira, não. Até tem um amigo meu lá no grupo que disse que se o Alexandre de Moraes se candidatasse a presidente, votava nele, porque ele está sendo muito mais corajoso em combater o crime do que ditamente o Bolsonaro, que defendeu a ideia de que ia combater o crime e no final das contas tá fazendo nada. Não, senhores e senhoras? Pois bem, meus amigos, esse aqui foi um aparato de notícias que ocorreu toda semana sobre este tão aguardado 7 de setembro. 7 de setembro. E eu também estou ansioso para saber o que vai dar. E daqui para lá a gente vai ver. Segunda-feira, dependendo das circunstâncias aí, dos movimentos, a gente vem com uma nova live aqui. E no dia 7 é o dia todo nas redes sociais que a gente quer acompanhar isso de perto, né? A gente vai ver. O Brasil, de alguma forma, vai ter que decidir. Ou manter esse maluco aí no governo, ou vai tirar ele do governo. Porque das coisas que estão, e como estão acontecendo, não dá mais. É para ficar com o Bolsonaro.
Não dá. Bom, pessoal, eu agradeço a participação das pessoas que passaram aqui, dos grupos todos, né, contra Bolsonaro. Obrigado aí, viu? Obrigado aí pelo apoio, obrigado aí pelo compartilhamento, pelos likes, aqui para os comentários. E a gente vai caminhando devagarzinho até o dia 7 de setembro para ver o que é que vai dar, né? Eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que 7 de setembro será um fracasso. E estou ansioso que o Bolsonaro vá lá em cima e grite: vamos romper, vamos dar golpe. Se não tiver essa força toda, ele desce lá no palanque para Bangu 8, né? Porque não tem como dar impeachment a quem ameaça golpe. A lei é clara. Se ameaçar golpe, aonde não há movimento de nenhuma força, né, militar, ou seja, as forças armadas, o cara vai preso. É simplesmente isso. Tá na hora de acabar a palhaçada. Esse cara não tá governando. O Brasil tá numa crise e precisa sair dessa crise. E para sair da crise é preciso tirar o causador da crise. Então, galera, no mais eu me despeço por aqui. Valeu, a gente se encontra aí, ó, na próxima. Se Deus quiser, talvez até amanhã com novas novidades. E no dia 7, que eu sei que o coro vai comer. E os bolsominions, meu irmão, se preparem, viu? Vai ser o dia.